Oi, oi, gente, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é um vídeo muito especial e ele já estava nos meus planos desde que eu comecei a planejar o canal. Já queria trazer esse tema aqui, porque é um tema que faz parte da minha vida há muitos anos, faz parte do meu testemunho, faz parte da minha história. Então eu precisava trazer ele também aqui no canal, mas não dava para ser sem muito planejamento ou do nada, porque é um vídeo que demanda bastante da minha emoção. Todo mundo que vai contar um testemunho, uma história, sabe que não é simplesmente contar assim do nada, porque é como se a gente abrisse uma caixa cheia de lembranças, cheia de memórias, e aí a gente precisa ficar revirando tudo aquilo ali. E aí nem sempre a gente consegue lidar muito bem com tudo que a gente encontra dentro dessa caixa. E aí eu queria então um dia que eu conseguisse olhar para essa caixa sem me abalar muito. Assim, eu já sou uma pessoa muito chorona. E se eu tiver de TPM ou passando por alguma situação, eu choro por qualquer coisinha. Então eu já sabia que para falar sobre esse tema, eu precisava estar bem, eu precisava estar preparada para conseguir trazer esse tema sem me enrolar muito aqui para falar. E esse vídeo tem duas partes. Então essa primeira parte é sobre o meu testemunho, sobre a minha história, sobre o que eu já vivi em relação à depressão. E a segunda parte é sobre como você pode lidar e ajudar outras pessoas que estão passando por essa situação de depressão ou de uma fase depressiva. E esse é um tema que eu gosto muito, tanto de ouvir sobre ele, quanto de falar sobre ele, quanto de aprender sobre ele. Então eu gosto bastante aí desse mundo do cuidado emocional. Mas mesmo sem ser profissional e tudo mais, e gostando muito desse tema, é um tema que está presente no meu dia a dia constantemente. Eu sou líder de juventude, tanto na igreja local quanto a nível estadual na nossa denominação, que é a Batista. Então eu lido com o tema de cuidado emocional constantemente, aconselhando meninas, ou então quando eu vou pregar em algum lugar, quando eu vou falar sobre esse tema de alguma forma específica. Então eu acabo realmente tendo muito contato com esse assunto. Não sou especialista, mas sou uma pessoa que gosta muito desse assunto aí e que tenho tido experiências muito legais também. No meu Instagram, eu já falo sobre esse tema principalmente no mês de setembro. E aí, de vez em quando, eu trago alguma publicação sobre a depressão, sobre esse tema em si. Mas eu resolvi trazer aqui para o YouTube também a minha história, o meu testemunho, para que pudesse também edificar outras pessoas. Você que está assistindo esse vídeo, talvez já passou por essa situação, talvez está passando por essa situação, talvez vai passar por essa situação, ou talvez mesmo que você nunca passe, você pode ajudar outras pessoas que estão passando pela depressão. Por isso que é tão importante se informar sobre esse tema. Não tem como desvincular a minha história do meu testemunho, de toda a trajetória do que eu vivi em relação à depressão. Porque desde que eu tinha 2 anos de idade, eu fui diagnosticada com depressão infantil. Isso aconteceu porque quando eu tinha 2 anos de idade, meu pai precisou se mudar para trabalhar. Ele não se separou da minha mãe, mas quando eu era criança eu não conseguia ter dimensão disso. Então na minha cabeça ficou ali que ele tinha abandonado a gente, ido embora. E eu não consegui processar isso. E foi quando eu desenvolvi depressão, com 2 anos de idade. Então essa foi a primeira vez que eu tive algum contato e algum relato sobre a depressão. Eu tinha 2 anos. E eu fui diagnosticada por conta de um fator emocional, um fato, algo que realmente aconteceu e que gerou um trauma dentro de mim, e isso desencadeou a depressão. Eu cresci sem saber dessa informação, fui saber só mais tarde, na adolescência, que foi quando eu passei pela segunda fase depressiva na minha vida, após o término de um relacionamento. E eu me culpava muito porque eu mesma tinha colocado um fim nesse relacionamento. Então eu mesma terminei, eu mesma sofri demais com esse término, mas não tinha o que fazer, não tinha como voltar atrás, eu precisava lidar com isso. E aí passei um ano inteiro afundada na depressão. Tem um fato que é muito importante a ser contado nessa história, que é desde que eu nasci eu faço parte da mesma igreja. Então eu sempre fui da igreja, eu sempre fui crente, eu sempre fui evangélica. Então isso era um tabu a ser tratado dentro da igreja. Ninguém falava sobre depressão.
Crente não podia ter depressão, crente não pode ter depressão. Até hoje é um assunto que é difícil de ser falado e de ser aceitado dentro das igrejas. Como você imaginar 11 anos atrás, uma adolescente falar que estava com depressão. Não existia isso. Então eu não tinha noção do que estava acontecendo comigo, mas eu sabia que eu ficava triste o tempo inteiro, que eu tinha muito pensamento de morte, pensamento suicida, e que eu também estava praticando a automutilação. E aí, juntando esse combo todo, dava para saber que eu estava passando por uma depressão. Como esse era um assunto muito difícil de ser tratado, eu não conseguia falar sobre ele com os meus pais, não conseguia falar sobre ele com a liderança da igreja e não conseguia falar com ninguém sobre o que eu estava vivendo. Mas tinham duas amigas que sabiam o que eu estava vivendo. Uma porque era muito próxima a mim e um dia ela viu as marcas de corte no meu braço, e a outra porque também estava passando por uma depressão e ela também estava se automutilando e também tinha muito pensamento suicida. E, infelizmente, há 2 anos atrás, ela tirou a própria vida, inclusive. E isso ainda é muito difícil para mim. Eu falei para vocês que é como abrir uma caixinha e a gente sempre vai mexer com as coisas que estão ali dentro, né? Mas eu acho que o mais difícil para mim nessa situação é pensar que há 11 anos atrás, eu e essa mesma menina estávamos passando pela mesma situação. E hoje eu consegui superar e vencer tudo isso e ela não. E isso para mim me dói muito todas as vezes que eu lembro. E eu lembro das nossas conversas, lembro de ter conversado com ela um pouco antes dela tirar a própria vida, mas foi a escolha, a decisão dela. Infelizmente na época a gente já não estava mais tão próxima e eu não conseguia acompanhar de uma forma mais eficaz. Mas, de certa forma, foi algo que me marcou muito e ela era uma das únicas pessoas que estavam ali quando eu estava passando por isso lá há 11 anos atrás. Eu me lembro que a primeira vez que eu realmente pensei em tirar minha vida foi no meu aniversário de 17 anos. E foi exatamente o que deu o pontapé inicial aí em toda essa trajetória de depressão, aonde eu fiquei até os meus 18 anos passando por essa situação muito difícil e não conseguindo compartilhar sobre isso com ninguém. Só que apesar de eu ser da igreja nessa época e sempre frequentar as programações, os cultos e tudo mais, eu não tinha um relacionamento com Deus. Eu não sabia que de fato Deus me amava e que Ele tinha um plano para minha vida. Pensava que o fato de estar vivendo isso era simplesmente porque Deus nem ligava para mim, me ignorava e não queria que eu fosse feliz. De verdade, o meu pensamento era exatamente esse. Porque a vida das pessoas ao meu redor seguia, continuava, todo mundo continuava tendo tudo na vida delas, tudo que elas queriam. Mas a minha vida não, tinha ficado estagnada ali. E, inclusive, eu havia terminado um relacionamento porque Deus tinha me pedido para terminar. Então, na minha cabeça, eu ficava assim, peraí, o Senhor pediu para eu terminar um relacionamento. Agora minha vida estagnou de vez, eu não tenho mais nada, eu não vivo mais nada, mas o Senhor também me ignorou e não tá mais aqui, e aí? O que eu faço? Porque eu achei que funcionava como uma troca. Na época, como eu não tinha um relacionamento com Deus, eu pensava que era realmente uma troca que eu estava fazendo com Ele. Eu renunciava ao relacionamento para receber algo que Ele tinha para mim instantaneamente. Mas todo mundo que desenvolve um relacionamento com Deus sabe que não é assim que funciona e sabe que as coisas não acontecem do dia para a noite. Mas eu não tinha essa noção, eu não tinha um relacionamento, eu não tinha nenhum apoio de liderança na época, nada, ninguém que pudesse me ensinar sobre isso. Então eu decidi realmente ir para esse caminho da depressão, porque eu queria pôr um fim na minha vida, já que ela não fazia mais sentido. E aí, com o passar do tempo, chegou o pastor, que hoje é o pastor atual aqui na igreja que eu faço parte, e eu tive vontade de compartilhar sobre o que estava acontecendo na minha vida. Então eu marquei uma reunião com ele, com a esposa dele, e eu contei tudo o que estava acontecendo. Eu contei sobre o antigo relacionamento, eu contei sobre o que eu estava fazendo, o fato de ter passado um ano inteiro em depressão, as tentativas de suicídio, os pensamentos, automutilação, tudo o que estava acontecendo comigo. Eu consegui me abrir e contar realmente tudo o que estava acontecendo ali para eles. Então essa foi a primeira vez que eu realmente pedi ajuda para alguém e que eu realmente fui ajudada. Na época, eles me orientaram a fazer várias coisas, mas a primeira coisa que eu precisava realmente firmar na minha vida era a minha decisão de entregar minha vida para Jesus. Porque até esse momento, Jesus era um conhecido,
era alguém que eu sabia que estava ali, mas eu não tinha um relacionamento com ele. Eu não tinha ainda, de fato, entregado a minha vida para ele. E isso fazia total diferença, porque para quem tem um conhecimento espiritual sobre a vida e sobre o reino espiritual, entende que se a gente não entrega a nossa vida para Jesus, ela está simplesmente à mercê de todas as circunstâncias da vida e inclusive de ações do inimigo também. E além de todas as questões emocionais que eu estava vivendo, o meu espiritual também estava completamente preso debaixo de uma opressão, onde eu não conseguia ter esperança e expectativa de que algo bom um dia fosse acontecer na minha vida. Então a primeira coisa que a gente precisou fazer foi realmente fechar essa brecha para que não houvesse acesso do inimigo na minha vida, nas minhas emoções, para que eu pudesse romper realmente em relação a isso. E eu me lembro da oração que eu fiz, ajoelhada assim no pé da cama, e eu disse: Jesus, o Senhor sabe que eu não quero mais viver. Então toma a minha vida para o Senhor e faz com ela aquilo que o Senhor quiser. Sabe, foi algo bem desesperador mesmo, mas foi assim que eu entreguei a minha vida para Jesus. E depois eu comecei a reafirmar essa decisão todos os dias, sempre que eu tinha essa oportunidade. Eu orava, eu falava: Jesus, hoje eu te entrego a minha vida, para que eu não viva mais obedecendo as coisas do meu coração, mas para que eu obedeça aquilo que o Senhor deseja que eu faça, aquilo que o Senhor pede para que eu faça. Só de ter tomado essa decisão, muita coisa mudou na minha vida, porque Jesus trouxe para mim uma nova perspectiva de vida, um entendimento de que as renúncias que eu fazia para Ele não era uma troca, não era o que eu tinha de entendimento antes, aonde eu ficava pensando que se eu renunciasse a alguma coisa, Ele instantaneamente ia me entregar algo bom. Não era mais assim que eu via. Agora eu estava entendendo que existia um caminho, um plano e que existia realmente uma jornada a ser trilhada, mas que para isso eu precisaria deixar algumas coisas para trás. E daí, realmente, a minha vida virou de cabeça para baixo, mas num sentido muito bom. Eu comecei a conhecer realmente o que é a vida abundante que Jesus oferece para nós. Nessa época, eu não fiz nenhum tratamento com terapia, nem com medicação, nada assim. Mas foi um momento onde eu entendi que o que eu estava vivendo, a depressão que eu estava vivendo, era principalmente um vazio que existia dentro do meu coração, dentro da minha alma. Nós aprendemos no meio cristão que o coração do ser humano possui um vazio que é exatamente do tamanho de Jesus. E eu estava vivendo essa fase onde meu coração possui um vazio muito grande. Quando eu entreguei então minha vida para Jesus, Ele veio e ocupou exatamente esse espaço que estava vazio ali no meu coração. Então, a minha primeira experiência com a depressão lá, quando eu tinha 2 anos, ela tinha sido algo emocional por um trauma que havia sido gerado. Mas essa segunda vez que eu passei novamente por uma fase de depressão, ela era principalmente espiritual. A depressão não é falta de Deus. E a gente sabe disso. Você que está vendo esse vídeo provavelmente já ouviu falar sobre isso. A depressão é uma doença. E a gente sabe que doença precisa de tratamento. Algumas não vão ter cura, como a depressão, por exemplo, ela não tem cura. Mas ela tem um tratamento onde você consegue fazer a remissão desses sintomas para ficar tudo bem, para você ir caminhando e você vai monitorando para não cair novamente em depressão. Mas se tratando do espiritual, a gente sabe que se a nossa vida realmente tiver uma porta aberta para o inimigo agir, ele vai agir. E na vida de algumas pessoas, ele vai vir justamente com a opressão, fazendo com que essa pessoa viva a depressão, que muitas vezes nem vai ser identificada por médicos, por exames, por laudos, por nada, que ela vai ser simplesmente algo que está dentro do espírito daquela pessoa. E que enquanto ela não tomar uma decisão de caminhar com Cristo e viver a vida que Cristo tem para ela, simplesmente essa situação pode voltar a acontecer várias e várias e várias vezes. E aí, como eu disse, desde então eu comecei a viver experiências maravilhosas, comecei a viver algo incrível com o Senhor, viver realmente tudo aquilo que Ele tinha para mim, que era a vida em abundância, que a palavra de Deus nos fala, que Ele veio para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Só que não parou por aí. Como eu disse, a depressão não tem cura. É algo que a gente precisa estar sempre monitorando, porque senão ela vem e ela derruba a gente de novo mesmo. E aí, novamente, eu passei por essa fase no ano de 2021, que foi quando eu não estava entendendo o que estava acontecendo mais. Eu estava tendo um bom relacionamento com Deus. Eu já tinha passado por todo um processo de perdão, onde eu já havia perdoado meu pai, me perdoado tudo o que tinha acontecido para trás. Então não tinha mais nada que aparentemente
realmente fosse a causa da depressão. E eu pensava, meu Deus, eu não acredito que eu tô passando por isso de novo, sendo que eu já aprendi a lidar com isso, eu já tratei isso, eu já fiz isso, e por que que não muda? Por que que eu tô passando por isso de novo? Só que em 2020, como o mundo inteiro sabe, nós passamos pela pandemia e foi um ano muito difícil para minha família, porque em janeiro nós passamos por uma enchente, inclusive nessa casa aqui que eu tô, e nós perdemos tudo, porque foi mais de 1,80 m de água, assim, subiu, foi até o teto, e nós perdemos tudo na nossa casa. E aí nós tivemos que nos mudar e depois voltamos para essa casa. E aí no meio do ano faleceu meu priminho, que tinha apenas 5 anos e ele tinha um câncer. Nessa mesma época também a gente perdeu um tio que estava com Covid. Então foi um ano muito difícil, além da pandemia, que deixava tudo num ambiente muito opressor, uma sensação de prisão e que a gente não tinha mais o que fazer. E aí eu lembro que esse ano de 2020 foi a primeira vez que eu procurei ajuda de terapia por conta de crises de ansiedade que eu vinha tendo. Porque nesse contexto, quem conseguiu passar por 2020 sem a ajuda de um psicólogo ou de um psiquiatra, parabéns. Você tá bem? Porque assim, sinceramente, pra mim foi muito difícil, pra muita gente que eu conheço, foi um ano muito difícil também. E foi quando eu desenvolvi crise de ansiedade, que eu nem sabia o que era isso, mas foi nessa época aí que aconteceu tudo isso. Então foi a primeira vez que eu procurei ajuda de terapia e que eu comecei realmente a fazer um tratamento pra lidar com a ansiedade. E geralmente tá muito ligado, né? A ansiedade e a depressão parece que elas andam juntas ali, assim, uma de cada lado pra atazanar nossas ideias, né? Mas em nome de Jesus, a gente vai conseguindo vencer e romper tudo isso aí, né? A gente sabe que na glória, na eternidade, não vai ter nada disso. Não vai ter mais lágrima, não vai ter mais choro. Inclusive, esse é o meu versículo favorito. E é o que eu mais espero mesmo, o dia em que a gente vai estar na eternidade com Cristo, onde não vai mais haver sofrimento. Então, eu cheguei nesse tempo aí de 2020, fiz terapia. E em 2021, eu já tinha terminado o tratamento pra ansiedade, eu já tinha recebido alta, eu já tava bem. E aí, eu fui seguindo, né? Só que eu cheguei nessa fase, onde eu não consegui entender por que eu tava de novo passando por essa fase depressiva na minha vida, já que aparentemente agora tava tudo bem. Mas exatamente nessa mesma época, eu estava fazendo um tratamento com o Roacutan, que é o temido Roacutan, né? E várias pessoas sempre contam relatos aí de que passaram por depressão, que tiveram crise de ansiedade, que passaram por situações muito difíceis, porque o Roacutan realmente mexe com muita coisa dentro da gente. E aí eu perguntei pra médica dermatologista que estava me acompanhando na época, se tinha alguma relação o Roacutan com a depressão que eu tava vivendo ali, porque eu nem sabia por que eu tava passando por isso. A minha vida tava de boa, estava tudo bem. Mas eu tava muito mal e eu ficava afundada na tristeza, assim, dias e dias e dias. E às vezes estava bem, mas assim, voltava a passar por isso dias e dias. Nem todo mundo que tem depressão consegue realmente demonstrar isso. Tem muita gente que não para a vida por causa disso, né? E eu sou uma dessas pessoas que eu posso estar no fundo do poço, mas eu sigo fazendo tudo que eu preciso fazer, porque eu entendo que eu tenho um compromisso, que eu tenho que fazer minhas coisas e tudo mais, e que a vida não pode parar por causa disso. Mas às vezes a vontade é que realmente acabasse tudo do dia pra noite, mas enfim. E aí, conversando com a médica, ela solicitou alguns exames e foi quando eu fiz os exames para ver os níveis de vitaminas, né, que tava precisando ali no meu organismo, e a médica identificou que eu tava com baixo de vitamina D. E a vitamina D, ela é muito importante para produzir a serotonina, que é o hormônio da alegria e, né, o hormônio do prazer. E eu tava com baixa nessa vitamina e por isso o meu organismo tava muito mal e muito triste. E é interessante citar que a cidade que eu moro é uma cidade muito fria e que no inverno praticamente nunca faz sol. Eu acho que a exceção foi o ano passado, que fez sol praticamente o inverno todinho, mas geralmente o inverno é uma fase aqui que nunca faz sol. E a gente sabe que o sol alimenta a produção de vitamina D no nosso corpo, né? Então você imagina, já não tinha sol, eu tava tomando Roacutan, já tava tudo assim, daquele jeito, e aí coincidiu com a baixa de vitamina. E aí ela receitou a vitamina, eu pedi pra manipular, comecei a tomar a vitamina, e aí a alegria voltou, de fato. E aí eu passei, então, praticamente mais 2 anos aí, assim, super bem, vivendo de boa, sabe? Não vou te falar assim que, nunca mais fiquei triste na minha vida. Claro que eu ficava. Quando acontecia uma decepção, quando eu passava por alguma situação que as coisas saíam do meu controle, ou que eu pensava que eu tinha controle, né? Aí quando acontecia essas coisas, eu realmente ficava mal. Mas assim, desde então, nunca tinha acontecido algo que me deixasse numa fase de tristeza profunda por vários dias. E
um dos sintomas da depressão é exatamente esse. Não é você ficar triste um dia, porque isso acontece constantemente comigo até hoje. Semana passada mesmo, teve um dia que eu tava muito triste, mas depois a vida seguiu e as coisas continuaram acontecendo e tudo bem. E vida que segue, né? Mas um dos sintomas da depressão é marcado justamente pela tristeza profunda durante vários e vários e vários dias. Então, até 2023, eu não tinha mais passado por esse problema, eu tava bem, mas então eu já tinha passado pela depressão emocional lá atrás, quando eu tinha 2 anos de idade, já tinha passado pela depressão espiritual quando eu tinha 17 anos, já tinha passado pela depressão física e por ausência realmente de componentes físicos, quando eu tinha agora então já 23, eu acho que eu tinha 23 anos em 2021. Eu acho que eu tinha 24 anos, eu já nem lembro mais. Porém, quando nós chegamos em outubro de 2023, o meu pai foi diagnosticado com câncer no intestino. E isso foi um baque muito grande para todos nós, mas como eu só sei o que está dentro do meu coração, eu sei que foi um baque muito grande para mim. Principalmente porque na hora que você recebe essa notícia, você não consegue pensar em todos os exemplos de pessoas que conseguiram se curar e estão bem e tudo mais. Você só pensa naquelas pessoas que não conseguiram. E isso, infelizmente, foi um dos pensamentos que veio na minha mente assim que a gente descobriu a possibilidade. Não foi nem no dia do diagnóstico em si, foi no dia que ele fez o exame que o médico deu uma possibilidade. E aí no dia que saiu realmente o resultado e o diagnóstico, eu fiquei muito abalada com isso. E assim, graças a Deus, meu pai tá bem, seguiu o tratamento todo bem, muito esperançoso e positivo e tudo mais. Só que então, desde o dia que ele recebeu o diagnóstico, a minha mente criou um bloqueio de que eu podia ficar feliz em algum momento. Então assim, tirando essa questão da saúde dele, todas as áreas, assim, tava tudo bem na minha vida. Eu tava conseguindo vivenciar experiências que eu nunca tinha vivenciado. Eu tava trabalhando com as coisas que eu gostava. Eu tava vivendo experiências muito boas. Foi inclusive a época que eu entrei na diretoria da Juventude Batista Capixaba e tava realmente vivendo coisas assim muito, muito legais e tinha muita expectativa assim de coisas que eu ainda iria viver na presença de Deus em relação a sonhos que ele tem pra mim, mas eu realmente me fechei, me travei e eu não me permiti ficar feliz em momento nenhum. E aí eu passei então o restante de 2023, diagnóstico saiu em outubro, e eu passei o restante de 2023 me privando de estar feliz ou de ter qualquer momento de alegria. Eu não podia ficar feliz, eu não podia estar alegre hora nenhuma, porque a minha mente condicionou aquela situação de tipo, como que você tá feliz se vocês estão passando por esse problema? E aí foi realmente algo que ficava constantemente na minha mente, porém de forma inconsciente. E aí quando iniciou o ano de 2024, aconteceram muitas coisas. Passei por frustrações em relacionamentos imaginários. E aí foi realmente onde eu pensei, eu não quero fazer mais nada. Tá tudo dando errado. E aí comecei a ficar muito negativa. E tudo que eu fazia, os lugares que eu ia, os meus comentários sempre eram muito negativos. E aí, quando eu conhecia pessoas ou quando eu estava em um ambiente que não era muito do meu costume, eu sempre mostrava mais o meu lado ruim, sabe? Como se, tipo, tá tudo ruim. Pra que alguém tem que ver alguma coisa boa, né, na minha vida? Não. Só que em uma dessas conversas que eu tava tendo com pessoas que eu tava conhecendo, elas começaram a perguntar sobre coisas que eu gostava de fazer, sobre hobbies, sobre as coisas realmente da minha vida. E eu percebi que eu já não tinha mais alegria nenhuma em fazer absolutamente nada. Que eu tava vivendo no modo automático porque eu tava realmente focando somente no problema de saúde que meu pai tava passando. E aí caiu a minha ficha que eu precisava de ajuda, que eu não iria conseguir passar por isso sozinha. Foi quando eu decidi então procurar a ajuda de uma psicóloga e que realmente me ajudou muito. E aí no meio do tratamento aconteceram vários outros problemas em outras áreas da minha vida e que, claro, a terapia me ajudou demais a lidar com cada um desses problemas. E assim, hoje, olhando pra trás, coisa de 1 ano atrás, eu vejo que foi extremamente importante ter procurado ajuda psicológica, ter procurado terapia, porque realmente fez muita diferença em várias áreas da minha vida e não somente nessa questão de eu não me permitir ser feliz e ficar com medo do que poderia acontecer e tudo mais. Então foi um pacotão ali pra ajudar na ansiedade, pra ajudar na depressão, pra ajudar em tudo que estava acontecendo. Porque
Porque, infelizmente, nessa época, foi a época que os pensamentos suicidas voltaram. E eu ainda não tinha passado por essa situação sendo líder de juventude. E isso para mim tinha sido um choque muito grande, porque você passar por isso, quando você é só uma pessoa comum, é uma coisa, mas quando você passa por essa situação e várias pessoas te veem como exemplo, observam suas atitudes, observam como você vive, é muito diferente. Porque além da autocobrança, de você não querer realmente demonstrar fraqueza, demonstrar que você não tá bem, ainda existe essa cobrança, ainda que inconsciente, da parte de outras pessoas, em realmente pensar que você tem que estar bem o tempo inteiro. Quem dera se a gente conseguisse estar bem o tempo inteiro, mas isso não é verdade. E juntava toda essa cobrança e eu realmente ficava muito mal e muito para baixo. Mas então, passei o ano de 2024 fazendo terapia, sendo acompanhada, buscando crescimento, buscando conhecimento nessa área, para que eu conseguisse vencer realmente essa situação. E eu lembro do dia em que a psicóloga me falou, foi um tempo antes de receber a alta, ela me falou: olha, você já está em remissão total, você não tem mais nenhum sintoma da depressão hoje. E quando eu comecei a fazer terapia, ela fez o levantamento do diagnóstico ali e ela mesma disse que eu não estava em depressão, mas que eu estava num período de pré-depressão e que se eu demorasse um pouquinho mais para procurar ajuda, talvez eu desenvolvesse uma depressão. E talvez fosse até mais difícil de sair dela, né? Eu imaginei que esse vídeo ia ficar grande, eu só não imaginei que ele ia ser tão grande. Então eu já vou fazer aqui a parte 2 desse vídeo para você continuar acompanhando aí essa história. Não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like e também comentar caso você queira compartilhar alguma coisa que você esteja vivendo. Bora crescer junto!